Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. Começa agora mais um ponto de vista, local para os mais variados assuntos e para as mais diversas opiniões. No programa de hoje, vamos falar sobre empreendedorismo, isso mesmo, a vida no comércio, o trabalho, as pessoas que empreendem, que têm experiência neste ramo. Conosco no programa, Vanessa Dias, participando hoje. Também fazendo parte desse programa, Gilda França. Ambas têm experiência dentro da área de comércio. Vanessa, uma empreendedora nova na cidade, e a Gilda, uma pessoa conhecidíssima e que já fez parte também da associação, já fez e continua fazendo parte da Associação Comercial e Industrial de Cubatão. Uma vez feito parte, sempre integrante, né? Sempre integrante. Seja bem-vinda, Vanessa, seja bem-vinda, Gilda. Obrigada. Empreendedorismo. O que é empreender? Empreender é buscar algo, criar uma condição que agregue faturamento, composição de finanças, ganho, rentabilidade. Empreender é buscar um espaço dentro do comércio e, nesse espaço, criar um ponto atrativo, um ponto de vendas, oferecer um produto, um serviço, uma qualidade. É fácil empreender, Gilda? Não é fácil empreender. E é muito difícil a concorrência, né? Você, quando entra no mercado, você não conta só com a sua ideia, você conta com o que já existe no mercado e você tem que buscar a excelência, buscar a diferença, buscar com que você seja melhor no que você se propõe a fazer. E aí empreender é isso. Concorda, Vanessa? Empreender é buscar um espaço dentro do que já existe? Sim, é você entregar o melhor, porque assim, você primeiro tem que buscar um produto diferenciado, alguma coisa diferente, né, do que muitos já fazem. Por exemplo, na minha área é o bolo, né, então eu tenho que procurar incrementar coisas novas, né, até sabores, para que o cliente ele não venha esquecer do meu produto. Quando ele vem comer o meu produto, ele vai lembrar que é da Vanessinha. Comprei aquele bolo, uma marca registrada. Isso é maravilhoso. Vou contar um pouquinho da história de vocês. A Gilda, ela tem uma história de vida linkada com o comércio e essa história também é familiar, né, Gilda? Sim. Passa pela família. O seu pai, né, do seu João, é isso? Seu João França. João França, uma pessoa que teve uma história de vida linkada com o comércio e também com a política da cidade. Sim. Passando pela política, um local que a gente chamava de Senadinhos, né? Na época dele, o local onde se discutia política, frequentado por governadores, por políticos de alto escalão, e que marcou, registrou a cidade. Há relatos de que poderia ter sido até indicado como Ele foi indicado como prefeito à época, né? Mas aí abriu mão, abdicou disso para uma outra pessoa. Sim. Na vida política, meu pai foi muito bem sucedido. Ele tinha uma credibilidade, ele tinha um nome por ser um comerciante consagrado na cidade. E o restaurante acabou sendo um point político, como você mesmo disse. Ponte para deputados, governador, muitos frequentavam o nosso restaurante, vindo em busca de apoio, e o apoio dele era muito importante na época do auge dele. E ele foi indicado, quando o Cubatão era área de segurança nacional, ele foi indicado, mas ele achou que, por ele ter pouco estudo, ele não teria condições de ser um prefeito, né? Nossa. Então ele abriu mão do amigo Passarelli. Então o Passarelli se tornou prefeito de Cubatão por indicação do meu pai. E como era para você, jovem, criança, vivendo, porque a vida de uma criança dentro de um comércio, para muitas parece ser o lugar dos sonhos, né? E não é, né? Assim, eu achava incrível, todo mundo tem inveja do meu pai ter um restaurante, de eu almoçar e jantar num restaurante. E para mim era super normal. Quando eu nasci, meu pai já tinha um restaurante. Quando ele casou com a minha mãe, ele já tinha restaurante. Então, eu fui criada dentro, para mim era normal. Entre o salão e a cozinha? Entre salão e cozinha, eu fui criada dentro da cozinha, né? Os bastidores do restaurante era onde eu ficava, eu e meus irmãos. E para mim é normal, comum. Para mim era diferente almoçar em casa. Almoçar domingo em casa, opa, era diferente. E assim, ter disponibilidade de uma vitrine, naquela época vendia-se muito doce, né? Aquela vitrine enorme, cheia de doce. As minhas amigas achavam aquilo o máximo. Para mim era tão normal e eu não gostava. Nem ligava para aquilo. Ligava. E quando eu falava assim, vamos lá no restaurante, vamos fazer um lanche lá. Aí todo mundo,
a gente fazer lanche no restaurante do seu pai? Para mim chegava lá, né, fazia, para mim era normal. E assim, eu achava incrível a estranheza delas. Eu nunca achei anormal, mas agora que eu estou fora do ramo, eu vejo como era diferente a minha vida dos outros, e agora eu vejo que realmente eu tive uma vida muito diferente das minhas amigas, dos meus amigos. Mas para mim, eu nunca fui soberba, nunca fui... Era uma coisa comum. Normal, para mim era normal. O fato de você ser criada dentro de um estabelecimento comercial, isso deu um tino comercial para você? Isso te fez já seguir um legado do seu pai ou não? Ou você acha que tem que ser uma coisa sua mesmo? Não, eu tive um aprendizado incrível, que era o jeito do meu pai fazer comércio, né? Meu pai e minha mãe. Minha mãe era muito empreendedora. Minha mãe era muito arrojada de criar, de inventar coisas novas, de criação de bolos. Ela inventava coisas novas no restaurante. E o meu pai era a simpatia e o carisma que meu pai tinha. Meu pai tinha uma coisa dos amigos estarem sempre ao redor dele, que eu acho incrível que o meu irmão tem isso. E graças a Deus, né? O Paulo tem isso. E eu também tenho. Eu acho incrível, assim, nosso restaurante era o único restaurante que no final da tarde, vários comerciantes saíam do comércio e iam bater papo com a gente. Quer dizer, eu tenho amizade com todos os donos de restaurante de Cubatão. Eu tenho amizade com todos os lojistas. E existe um respeito muito grande, porque a gente não teve nenhum ato assim, mesmo com meu pai com envolvimento na política, mas eu acho que na época dele era uma política mais diferente, mais política séria. Daquela época. Era política de conversa, não era política de troca, né? Era política de conversa, de procurar o melhor para Cubatão. Existe uma história linda, que é a história da criação da associação comercial, que a associação comercial foi criada para governar Cubatão. Que como nós tínhamos políticos nomeados para a cidade, e às vezes tinham pessoas que não tinham comprometimento com a cidade, ficavam um pouco em Cubatão. E a gente não tinha, quer dizer, a gente não, porque eu não era nem nascida, né? Eu era criança pequena e a gente era uma cidade abandonada, deixada, muito rica e tinha o essencial, né? Tinha boa educação, tinha esporte, mas assim, requerimentos para pedir infraestrutura, o crescimento, pavimentação, esgoto, isso a gente não tinha quem reivindicasse. Então, um grupo de homens se reuniram, comerciantes, e entra muito o Rotary Clube de Cubatão. Rotary Clube de Cubatão é muito importante para a cidade. E eles resolveram se unir com os comerciantes e criaram a associação comercial. Entre eles, quem você pode ter assim, detalhes dessa história é o seu Mário Canelas. É fantástico aqui, o arquivo daquele homem, é uma mente maravilhosa. O seu Mário é um espetáculo. Espetacular. Né? O Armando Peralta. O senhor Armando Peralta. O senhor Armando Peralta, ele tem até hoje um arquivo ele é um super empreendedor, né? Já que estamos falando dessa parte, o cara é o máximo. E ele tem um arquivo incrível sobre Cubatão, sobre a criação da associação comercial, o porquê que eles iam para Brasília lutar por recursos para a cidade e eles não tinham quem, eles chegavam lá e eles não eram ninguém. E aí eles criaram uma associação comercial, eles iam como os comerciantes de Cubatão, como uma associação forte, de comerciantes fortes e que lutaram por Cubatão. Dali é que veio a emancipação, que veio tudo mais. Mas assim, essa união foi incrível. Comércio é sinônimo de empreender. Sim. É sinônimo de empreender. E quando você fala desse empreendimento, até vou fazer uma parte aqui, que eu já tive meus dias de comércio também, e quando nós éramos próximos ali na avenida, vocês sempre foram um ponto de referência para inúmeras situações. Até para assim, pô, tá faltando troco aqui, quando é que recorre? Vai lá no Paulinho, vai lá na Gilda. Lá eles vão conseguir te ajudar. De alguma forma você vai conseguir te ajudar. Porque um dos problemas do comércio é quem lida com o dinheiro, o troco, o dinheiro, a moeda. Continua. Continua, né? Então, assim, é um reconhecimento ao Paulinho e a você, que sempre foram, não só com a minha pessoa, mas com todos, né? Eu que frequento ali no final do expediente, um grupo de amigos. Então, realmente, tem isso. O empreendedorismo, mas também, acima de tudo, a parceria, né? Chegar com mais pessoas ao êxito, chegar com mais pessoas ao lugar melhor, né? Ao desenvolvimento. Parabéns. Você falando do crescimento, e aqui no Making Off, a Vanessinha estava falando que lembrava de você, e aí no bate-papo você lembrou de onde conhecia a Gilda. Sim. Eu lembrei porque eu trabalhei também na Casas Bahia.
Ah, você foi funcionária do Isso, comércio no também. comércio. E aí eu almoçava lá, tomava o suco verde, o famoso suco verde, que o Paulinho faz, delicioso. E aí eu lembrei que eu conhecia ela. Fazia muito tempo, né, que eu não ia mais ao restaurante, né? E é bom revê-la hoje aqui, né? Isso é muito bom, a gente rever pessoas que a gente encontra ao longo do tempo. Você sempre foi da área de comércio? Não. Não, você começou qual a tua área inicial? Eu sempre trabalhei na parte administrativa. Sempre administrativa. Isso. Mas tinha a veia já tinha essa veia comercial, essa veia empreendedora? Sim, eu sempre tive vontade de empreender. Ou na área da beleza, ou na parte de doces. Estética ou para engordar ou para fazer seria bela. pra deixar bonita. Quer dizer, Tanto é que eu comecei a fazer cursos de cabeleireiro, maquiagem, tudo voltado à beleza. Eu só não tinha feito da área de doce, mas eu empreendi com doce, sem ter feito cursos. Depois que eu comecei a fazer curso. E por que você não seguiu nessa área da estética? Por que você não... O que aconteceu? Você não se sentiu? Falou, não é essa área? Ou então... Olha, enquanto eu trabalhava em outras empresas, eu fazia algumas vezes alguns cabelos em casa e tudo mais. Porém, eu fazia mais para que as pessoas se sentissem mais felizes do que algo que realmente eu gostaria de atuar. Às vezes eu pedia para alguma amiga ir lá fazer cabelo, fazer maquiagem, algo do tipo. Mas pelo bem-estar das pessoas. Sim, sim. Eu nunca pensei assim, porque eu já tinha um trabalho também, né? Eu gostava mesmo até para autoestima, algo do tipo. E aí o bolo já foi uma outra coisa. Até porque também eu também fiz faculdade de Direito. Você estava seguindo a área do Direito. A Gilda também fez... Eu achei que um dia ia ser juíza. Fiz pedagogia. Fez pedagogia. Eu sou pedagoga e pós-graduada em pedagogia empresarial. Pedagogia, esse ramo eu não conhecia. Pedagogia empresarial. Isso. Como é que atua a pedagogia empresarial? Pedagogia, isso é um trava-língua. Pedagogia empresarial. Pedagogia empresarial, a gente analisa o ser humano, é um tipo de psicologia. Eu posso fazer o perfil de uma pessoa que vai trabalhar numa área, falar assim, olha, você leva mais jeito para hospital, essa área de saúde é que vai te realizar, vai se realizar melhor na parte de comércio, de venda. Você vê a aptidão da pessoa. Isso. Além disso, eu vejo também a parte de empresária. Digamos assim, o relacionamento de comércio, ele não é comum, não é normal. Às vezes as pessoas têm um carisma natural. Tem um carisma natural, consegue afetar a pessoa, seduzir a pessoa, porque o comércio é uma sedução. Sim. Eu tenho que te afetar para você gostar do que eu estou vendendo, para te convencer do que aquilo ali o que você quer na sua vida, no primeiro momento. A capacidade de convencer a comprar algo que, de repente, você talvez até nem precise. Então a gente desenvolve esse linkzinho também. Porque eu tenho que analisar o pessoal teu. Vamos supor, numa loja de roupa, depois que eu saí do restaurante, eu abri uma loja de roupa feminina. Então, só da pessoa entrar, eu tenho que passar o olho nela e descobrir exatamente o gosto dela. Você tem que perceber o cliente. E dentro dessa percepção do cliente... E aí eu vou conversar com ela para saber o que ela necessita. Isso é um perigo, já pensou? Uma mulher dessa, igual a pessoa com cartão de crédito, acabou o mundo. A intenção é essa. Acaba com... A intenção... Empreender é isso, né? Empreender. Empreender é você seduzir também. Além de você criar um produto diferente dos outros, você tem que ter um algo a mais. Você não pode se vender... Eu não posso ter uma loja igual a do meu vizinho, do outro vizinho. Eu tenho que ter o meu diferencial. Nossa, se você tivesse uma loja de bebida, tinha um amigo meu que você ia vender um caminhão para ele. Meu querido, eu tive, não lembra? No restaurante. Nós vamos um rápido intervalo. Ponto de Vista volta já, daqui a pouquinho. Estamos de volta nesse segundo bloco do Ponto de Vista, falando sobre empreendedorismo. Recebendo aqui Vanessa Dias, mais conhecido como Vanessa Bolos, né? Isso. E também Gilda França, a Gilda do Restaurante Nacional. Nós estamos falando sobre aqui pedagogia dentro do empreendedorismo, né? Isso. Essa coisa, pedagogia empresarial, esse olhar. De quando seu pai fundou o Nacional até os dias de hoje, muita coisa
mudou. Mas empreendedorismo é sempre empreendedorismo. Temos mais ferramentas para analisar o mercado, ver que tipo de aplicação, a localização, muitas situações para elas serem observadas. Mas o feeling é o feeling, né? Sim. É inovação. Inovação, Vanessa? Inovação. Você disse que você trabalhava no comércio, tentou empreender. Tentou empreender, não. Você usava a área de estética como um hobby. Sim. Nunca pensou em faturar com dessa área. E como é que você começou a faturar com bolo? Como é que foi isso? Então, tudo começou foi quando o meu esposo, ele trabalhava em Paulínia, né? Ele ficou quase um ano em Paulínia e ele estava morando lá e eu aqui. E eu trabalhava também já em outro comércio, né? Numa adega, cheguei a trabalhar numa adega também. E aí eu ajudava na parte administrativa lá da adega, dava uma assistência à dona da loja. E acabou tendo que eu ir para Paulínia também, né? Meu esposo ia levar eu e o meu filho Otávio, de 7 anos. Só que nesse meio tempo acabou não acontecendo isso, né? Ele acabou cobrindo férias em uma outra cidade e depois que aconteceu de ele cobrir essas férias, ele acabou sendo despedido. Mudança de planos. Mudança de planos. Aí a gente continuou, eu também já tinha saído da adega. E aí, nesse momento todo, a gente começou a pensar o que a gente ia fazer. Porque você estava se preparando para ir para Paulínia. Para Paulínia. Mudança de vida. Isso. E aí veio o destino e falou, opa. Ele acabou saindo da empresa. E aí, nesse meio tempo, eu estava grávida do Joaquim. Ah, mais um filho. Estava grávida do Joaquim. Mas assim, a gente já tinha planejado e tudo mais, a vinda do Joaquim. Já estava tudo certinho. Tudo... foi tudo planejado, tanto o Otávio como o Joaquim. Tanto é que a diferença dos dois são 5 anos. Planejamento, tá vendo? Empreendedorismo é isso. Empreendedorismo e organização. É organização. A gente sempre teve vontade de ter 2 filhos e aí, nesse meio tempo, a gente achando o que a gente ia fazer, né? Porque eu estava grávida, ele sem trabalho, e aí começou a pensar... E aí eu não sabia também o que fazer de momento. Eu tinha até uma maquininha, sabe? Eu tinha comprado uma maquininha. Aquelas maquininhas de passar Isso, mas eu não sabia o que fazer com a maquininha. Eu sabia que eu ia fazer alguma coisa. Eu sabia que eu poderia fazer cabelo, já que eu tinha feito um curso, ou maquiagem, algo do tipo. Mesmo que, de repente, não era o que eu gostaria de fazer, porque eu sempre gostei de fazer doces. Sabia que alguma coisa você ia fazer. E aí, somente quando o Joaquim nasceu, ele tinha 1 mês de vida, foi que começou o planejamento para que eu pudesse fazer os bolos. Só após o nascimento do Joaquim você após começou? O nascimento, porque também... Deu um estalo assim, falou, opa. Porque assim, dentro da minha gravidez também eu tive um processo também que eu passei de saúde, né? Que teve um acompanhamento. E aí depois que ele nasceu, a gente começou a ver, meu Deus, e agora, né? Porque ele estava difícil também aqui na cidade, né? O emprego. E ele procurando, ia para outros lugares. Ele estava até pensando em sair da cidade para poder conseguir um trabalho, mas não acontecia. Mas eu acredito que tudo tem um propósito, né? Deus tem os seus planos em nossas vidas. Sim, sim. E aí, quando o Joaquim tinha 1 mês e 10 dias, exatamente dia 15 de setembro de 2017, eu sentada no sofá, falei assim, olha, vamos fazer bolo. Aí ele olhou pra mim assim, como assim, a gente vai fazer bolo? Eu falei, vamos tentar, você não fala que os meus bolos são bons, você gosta dos bolos que eu faço aqui em casa. Inclusive, eu até levava no trabalho da adega alguns pedaços de bolos para vender. E eu via que eu levava aqueles pedaços e todos os dias eu vendia. Você já percebia... Perdão, durante a gravidez você teve desejo de bolo? Não. Não. Essa pergunta eu tenho que fazer, né, Gina? Faz parte. Faz parte. Você teve Principalmente desejo um de homem bolo? curioso sobre isso. Curioso. Eu tive vontade de comer jabuticaba. Jabuticaba. Então, não tem nada a ver, não teve esse sinal. Mas era a época, né? Era a época de jabuticaba? Era um pouquinho difícil de encontrar, mas a gente... Isso não era a época de jabuticaba. Não era não. A gente... Porque mulher é assim. É um empreendedor assim, ele quer alguma coisa que geralmente é difícil naquele momento. Lógico. Se for fácil, todo mundo tem. Mas então você começou... E aí eu comecei com duas embalagens de bolo. Duas embalagens, isso. Eu tinha um pequeno valor, assim... E aí, embalagem, você fala onde coloca o bolo? Bolo, isso. Comprei 2 embalagens, já tinha alguns ingredientes. E aí eu vendi esses 2 bolos. Aí eu falei, pronto, uma deixa porque eu acredito que vai dar certo. Eu já tinha maquininha, né? Então Sim, já fiz a maquininha foi o pivô de tudo. Fiz um pequeno panfleto, né? Para poder divulgar, assim. Começou tudo pelo WhatsApp.
E aí eu falei, peraí, eu vou pegar agora com essas 2 embalagens, né, que eu comprei e vendi o bolo, né? Então eu vou agora voltar na loja de embalagem e vou comprar o que tiver lá e que o meu dinheiro puder comprar. E quando eu cheguei lá, tinha 36 embalagens disponíveis do tamanho que eu precisava. E aí eu comprei as 36 embalagens, com muita fé. E falei, vou vender todos estes bolos. E em 15 dias eu vendi os 36. 36 bolos em 15 dias no início. Isso. E eram somente bolos caseiros. E eu não tinha nenhum curso, assim, eu tentava algumas receitas, ia criando em casa, algo diferente, né, que eu pudesse falar para as pessoas que era diferente. E quem era o piloto de teste? O maridão chegava, experimenta aí. Ficou bom? Amigo chegava lá e falava assim, você quer comer esse bolo aqui que eu fiz? Aí a pessoa falava, nossa, que gostoso, diferente. Opa, olha só, o feedback, né? A opinião do cliente, né? A outra Pesquisa de ponta, campo. Pesquisa de campo. De campo. E assim, e o interessante é que eu falei assim, como é que eu vou fazer, né? Porque dentro de casa é mais difícil, porque você tem que esperar a encomenda e tudo mais, e às vezes as pessoas não vão até a sua casa. Elas querem que você leve o bolo até ela, facilidade, a comodidade. Né? E aí, nós pensando, eu falei, olha, já que você não tem nenhum outro trabalho agora, que é dentro da sua área, a gente vamos se unir e você vai entregar os bolos. Aí ele pegou e falou, então tá bom, então vamos entregar os bolos. Aí vocês começaram então essa sociedade. Isso, nos unimos e ele vestiu a camisa realmente. E aí a gente achou que seria apenas algo que só para aquele momento. Porque assim, eu tinha vontade de ter uma loja, mas eu achava que seria uma coisa muito distante, né? Porque é difícil você ter um comércio, né? Porque tem que ter um planejamento, você precisa ter um valor ali para investimento. Então eu acabei ali metendo as caras mesmo e fui com tudo, com a fé e com a coragem. E a coisa começou a pegar volume, crescer. Começou a pegar. Eu vendi um bolo, 2, às vezes teve um dia que eu não vendia, e daqui a pouco começou a vender 3, 4, aí final de semana eu já não conseguia mais atender, isso somente os bolos caseiros. E aí depois eu comecei a fazer um curso, né, para poder fazer bolos confeitados, porque as pessoas começaram a falar, nossa, mas se seu bolo caseiro é muito bom, então imagina se você fizer os bolos confeitados de festa, por que você não tenta? Aí as pessoas até me pediam para eu fazer, mas como eu não tinha ido o curso, eu me sentia ainda insegura, então eu queria fazer um curso para me sentir preparada para oferecer o melhor para o cliente, né, e com a minha pitadinha lá de amor e dedicação. Você está me falando que você fez uma parceria, o teu parceiro, o teu sócio, se tornou seu marido. Sim. Né? A Gilda falou da parceria entre o pai dela e a mãe dela, que acabou unindo. Existe também a sua parceria com o seu irmão. Sim. Que foi uma parceria que deu certo. Como é essa parceria para o empreendedor? Vocês que são empreendedoras, como é isso? Essa outra metade, essa coisa de dividir responsabilidades e muitas vezes opinião, né? Às vezes divergente, às vezes não sempre convergente, né? Como é isso? Encontrar essa metade dentro do ramo empresarial. Primeiro de tudo, eu acho que você também tem que ter uma união, né, entre as partes, porque ele foi para uma área que nada a ver, né, do que ele faz. Ele não sabia nem fazer brigadeiro. E aí Ela fala como se brigadeiro fosse uma coisa fácil para o homem fazer. Realmente não, brigadeiro é uma coisa muito difícil. E assim, porque tem homens que cozinham muito bem, né, também. E aí, dessa entrega de bolos, eu às vezes também naquela correria falava, dá uma mexidinha aqui nesse recheio e tal, né, para poder me ajudar. E aquela coisa, né, poxa, como é que eu vou fazer isso, né? Porque o homem, ele acaba ficando com medo, nunca mexeu com aquilo e ele só entregava os bolos. Um ambiente totalmente estranho, né? E aí também, uma coisa que a necessidade também do momento fez com que a gente enxergasse que aquilo era o nosso trabalho, né? Porque não tinha uma outra escolha naquele momento. Era o nosso trabalho. A necessidade fez essa parceria ficar ainda melhor. Melhor, porque assim, poxa, tá dando certo, estamos vendendo bolo, é algo que a gente precisa. A gente também não faz somente porque precisa, né? Porque também fazer só pela necessidade, você acaba não se dedicando tanto. Porque depois da necessidade, eu também quis me dedicar para entregar algo melhor para eu poder conseguir conquistar mais pessoas, poder vender melhor os meus produtos e ser reconhecida de alguma forma. Colocar um sentimento bom naquilo que faz. sentimento, as pessoas comer e falar, poxa, eu comprei o bolo, né, da Vanessinha. É um bolo muito bom, eu indico ela, né? Um evento, né? Geralmente que tem empresas, em escolas.
E aí eu queria ser lembrada de alguma forma, porque aquilo já começou a virar o meu trabalho, né? Já se tornou uma Já atividade? virou meu trabalho, a minha atividade, porque já começou a tomar forma. Gilda, o que é essencial para essa dupla realmente casar? A dupla dá certo. Tem que ter uma... Você já viu eu e meu irmão trabalhando junto. A gente tem uma dinâmica muito grande. Só dele olhar para mim, eu já sei o que ele pensa, o que ele fala. Mas aí somos irmãos. Sim. É diferente. Tem uma convivência, Teve. né? A gente foi criado junto dentro do restaurante. Né? Mas existe também essa questão de Isso. respeitar a opinião do outro, entender a opinião do outro. Sim, sim. O Paulo é uma pessoa difícil porque ele gosta de mandar. Mas eu sou uma pessoa bem maleável, tranquila. Eu sou mais a empreendedora. Eu gosto de mudança, eu gosto de renovação, eu gosto de investir em coisas novas. E eu tento sempre estar melhorando, estar atuando, eu não consigo me estagnar. Eu não consigo me ver muito tempo parada. E o Paulo já é mais acomodado. Então, a hora da gente procurar o ajuste era ali. De eu pressionar ele para melhorar. Então, as grandes reformas, as grandes revoluções que teve no restaurante, foi eu que causei. Nós tínhamos um modelo de servir refeição, eu quis mudar para outro, porque todo mundo tinha mudado, e nós estávamos ficando para trás, ultrapassados, porque éramos de comercial, aquela refeição toda separadinha, e o mercado estava exigindo uma pressa, uma rapidez. Uma agilidade, né? Uma agilidade muito grande. Eu estava super lotado o restaurante, eu não estava conseguindo atender todo mundo na velocidade que era necessário um almoço. Porque a pessoa tem 1 hora de almoço, mas ela não quer ficar 1 hora dentro do restaurante. Ela quer almoçar e poder dar uma volta, poder fazer outras coisas, para ir no banco, coisa assim. Então eu precisava agilizar. Então eu consegui mudar todo o layout do restaurante, mudar a cozinha, porque quem dava direto com as cozinheiras, funcionárias, era eu que tratava junto com elas, eu que ia para a cozinha criar pratos novos, então essa parte era minha. Então, de um dia para o outro, de uma sexta-feira para uma segunda, eu mudei todo o layout do restaurante. Eu tinha pedido para ele comprar uns banho-maria para colocar aquilo. Ele comprou, colocou lá atrás e não mudava. No final de semana, eu juntei com mais uma funcionária, falei, você vai ficar esse final de semana comigo aqui. E mudamos tudo. Reestruturou. Reestruturei tudo. A reforma do prédio, que o prédio é nosso, né? A reforma do prédio, falei, não, está muito antigo, está muito feio, está muito horrível, vamos derrubar tudo, fazer tudo de novo. Fomos lá, partimos. E ele falou, não, mas vamos deixar isso para o mês que vem, para o ano que vem. Eu falei, não, nós vamos fazer esse final de semana. No final de semana, eu peguei o prédio do meu primo emprestado. Transferiu. Peguei todos os funcionários, falei, vai mudar tudo lá, tudo que está aqui vai para lá, para outro prédio. E a partir de segunda-feira, o Ricardo entra com a empresa dele para reformar o prédio todo. Então, meu irmão, de vez em quando, ele se assusta comigo. Toma esse choque de gestão. Ele se assusta. E eu sou muito assim. Então, quando eu vi que não estava conseguindo mais empreender, renovar, atualizar, é que eu falei, Paulo, eu vou dar um tempo, vou sair e vou abrir uma loja para mim. Vou mudar as diárias. Sim, mas assim, não foi briga, não foi nada. Todo mundo fala, você brigou com o teu... Não, não brigamos. Tanto é que eu almoço lá diariamente, né? Eu almoço com meu irmão todo dia. Eu continuo entrando na cozinha, dando pitaco, corrijo alguma coisa que esteja errada ainda, numa ousadia, uma folga. E abri minha loja, fiquei 3 anos com a minha loja aberta, mas o comércio está muito difícil. Empreender é um momento complicado agora. Em Cubatão está muito difícil. É só dar uma volta no centro da cidade e você vê a quantidade de lojas fechadas. Eu admiro muito o Sérgio, que eu estou agora como assessora do vereador Sérgio Calçados. Agora eu fico vendo a dinâmica dele de trabalhar com calçados, que é outro ramo, e assim, como é difícil empreender no começo, no início. Porque essa análise de mercado é fantástica. Todo mundo não acredita. Conversando com o Sérgio semana passada mesmo, o mesmo material, o mesmo estoque de calçados que ele vende no Guarujá, ele não vende em Santos. Não tem saída. Públicos diferentes. Cidades vizinhas, ele tem uma loja em Bertioga. O que ele vende em Bertioga, ele não vende em Cubatão. O que ele vende em Cubatão, ele não vende em São Vicente. Ele tem na Praia Grande. O que ele vende na Praia Grande é um perfil, São Vicente é outro perfil,
O Arujá é outro perfil, o Cubatão é outro perfil. Em Cubatão ele tem 2 lojas. A Vila Nova é diferente do centro. Até nisso tem o fluxo. Incrível. E assim, como ele está há muito tempo nesse meio, ele tem um know-how incrível, eu admiro muito a dinâmica dele. Como eu mudei muito rápido, assim, de ramo, eu saí do restaurante, que eu dominava tudo, né? Que eu estava ali numa situação acomodada, de entender tudo de restaurante, e fui para o ramo de roupas. Não me dei mal, até que eu me dei bem. Mas a diferença dos ramos me assustou e talvez eu tivesse que fazer mais cursos. Eu fiz Sebrae, fiz empreendedorismo, eu fiz fluxo de caixa, eu fiz todos os cursos do Senai para me abrir a loja. Eu não fui despreparada para o mercado. Mesmo eu tendo o know-how do restaurante, eu ia entrar para um outro ramo e eu me preparei para outro ramo. Agora, o Sérgio não, ele é um comerciante nato. Empreendedor nato, nesse ramo que Isso, ele começou. E ele entende de tudo, assim. Eu fico vendo 15 minutos conversando, ele fazendo compras e destinando mercados, é incrível. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar falando disso. Empreender também é saber o momento e de continuar o momento de parar. Mas isso logo após o nosso intervalo. Ponto de vista, volta já. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Ponto de Vista. Recebendo hoje Vanessa Dias, a Vanessa Bolos, e também a nossa amiga Gilda França, ela que é conhecidíssima na cidade, uma pessoa do comércio, da SIC. Nós estamos falando aqui sobre empreender. Você comentou a sua experiência do restaurante e depois você foi para o comércio, né, na área do vestuário. E você notou a diferença entre os comércios, embora é tudo uma questão de comércio, mas são condições diferenciadas. Eu comentei a respeito do empreendedor. Saber a hora de empreender e ter a clareza e a inteligência emocional de saber a hora em que dá para se avançar ou deve se comparar. Entender se realmente está prosperando ou não naquele ramo. É bem isso? Tem que ter essa clareza? Sim, eu senti isso na pele, né? Que eu fui para o ramo de roupas e de repente eu estava vendendo muito bem, estava indo muito bem e de uma hora para outra parou. O comércio estagnou e não tinha fluxo. Clientes eu fazendo contato, chamando, todo mundo. Ou começou um desemprego muito grande, várias lojas fechando, até vender. Entre comércio a gente vende muito um comerciante para o outro. E não tinha mais fluxo, não tinha mais... Essa coisa de próprio comércio. E assim, Cubatão passou por uma fase muito grande, muito ruim. Eu espero, eu estou percebendo, existe uma pequena melhora, só que é uma pequena melhora. E vamos ter que esperar mais um tempinho para se recuperar. Eu ainda acredito que Cubatão vai ter um fluxo maior de pessoas, que vai haver esse crescimento do emprego que é necessário. O comércio não cresce com desemprego. A pessoa empregada, ela provoca a compra na loja, a loja vendendo mais, ela contrata mais gente e é um círculo que tem que se manter. Quando a gente fala do empreendedorismo, você comentou aqui agora das dificuldades. Não é toda e qualquer dificuldade que você para. Você tem que ter uma análise de que realmente, a situação vai agravar. Essa situação aqui não tem como eu recuperar em 1 ano, em 2 anos. Quer dizer, há um investimento, há uma possibilidade, um risco muito grande. Tem que ter essa clareza. Sim. Tem que ter, Vanessinha. Tem isso? Tem e não entender que aqui no primeiro empecilho parar. Não é isso. É muito mais sério. Sim, eu já passei por diversas... Assim, eu estou em 2 anos que eu faço bolos, eu vou fazer 1 ano de loja. Agora em novembro, que foi o dia que eu inaugurei, foi dia 25 de novembro. E eu já passei por várias coisas, inclusive recentemente eu passei por uma dificuldade agora que meu filho acabou sofrendo um acidente de carro. Eu estava de 7 anos e eu tive que parar as atividades por 15 dias. Nossa, isso é um impacto. É um impacto, sim, porque eu já estou com aquela rotina de trabalho, né? Você tem ali, as suas contas não esperam, tudo mais, mas eu pensei no meu filho.
porque depois a gente corre atrás. Eu acredito que as pessoas também, a gente também ali, a rede social ajuda, porque você esclarece, porque às vezes o cliente vai lá, caramba, o que aconteceu? Tá fechado, né? E aí, através da rede social, eu me notifiquei aos clientes, avisando. Tive muito carinho dos clientes também, eles me apoiaram bastante nessa, né, situação que me ocorreu. E aí, quando foi agora dia 1º, eu retornei às atividades. Aos pouquinhos estamos ali, né? Então, é os momentos onde você Sim. para, analisa e continua. Sim. No seu caso, uma condição Foi uma externa. coisa momentânea. Sim. Momentânea. Eu resolvi parar a loja quando os meus lucros não estavam entrando. Eu estava ganhando somente para pagar as contas da loja. Aí eu encerrei o contrato e saí fora. Você percebeu, não, esse aqui é o ponto. Esse é o ponto. Assim, quando há uma sequência, você vem em meses. Eu fazia o balanço diário de vendas. Você vem numa sequência de queda. Você espera uma alta. Mas você tem que ter a organização. Sim. Você tem que ter, o teu estabelecimento tem que ser organizado para você saber exatamente o quanto entra, o quanto vai ter que sair, porque você tem compra. Eu tinha contratos com exclusividade de marcas. E isso você tem que manter. Entendeu? Você tem que manter um fluxo de compra. Você não pode falar, eu não vou comprar esse mês porque eu não vendi, eu não vou comprar esse mês. A marca que eu vendia, só eu vendia com batom. Então tem que ter uma compra constante, intercalada de tempo, né? Mas tempo curto. E quando eu comecei a deixar muito tempo sem comprar a marca, recebi o comunicado, você vai perder a exclusividade, eu falei, eu não estou conseguindo manter a marca que eu vendo, eu só estou ganhando para pagar o aluguel, as contas, e não está me sobrando. Eu fiz as minhas continhas tudinho e falei assim, não, se continuar nesse ritmo, o mês que vem eu vou ter que colocar do bolso, vou ter que colocar de fora. De outras rendas que eu tenho, eu vou ter que bancar a loja. Vou ter que injetar capital. Vou ter que injetar capital novamente. Eu já tinha... Eu entrei injetando capital. Injetando capital. Injetei o capital, fiquei 3 anos recuperando o capital. Quando eu vi que eu não ia conseguir recuperar o capital, ia ter que investir mais, para mim foi meu ponto de partida, de parar. Agora para, agora não. Chega. Então, essa é a visão que o comerciante deve ter. Tem que ter essa clareza, tem que números, ter cuidado. Para não ter a falência, né? Para você sair... Insolvente, chega um momento que Isso, você não consegue. Para você entrar no mercado com o nome íntegro e sair com ele limpo. Entendeu? Até mesmo porque você pode empreender novamente. Exatamente. Porque eu não poderia sair com dívida, não poderia sair com nome sujo, entendeu? Então, eu tive o break ali. Mas eu acho que tudo... Eu acredito no que você falou, tudo tem um porquê. Porque nessa saída do restaurante, abrir a loja, ter essa grande experiência que eu tive nesse ramo, eu acabei me aproximando mais dos outros comerciantes, outros ramos. Entendeu? Você começou a perceber mais segmentos. Não, porque assim, eu diria que o ramo de alimento do restaurante, ele sofre a crise, sofre, diminui, mas nunca cessa. As pessoas têm que se alimentar diariamente. Sim. Pode não ser daquela mesma forma, pode não ser com aquele mesmo custo, mas o custo diário existe. Entendeu? E sempre tem uma empresa ou outra, e a gente tem contratos de empresa no restaurante. Então, isso segura, entendeu? A partir do momento que eu saí de um prédio próprio, que eu não pagava aluguel, não sabia nem o que era isso, só sabia dos impostos do governo. Foi para pagar aluguel, para ter outros custos, eu vi que o mercado é muito diferente. E eu pude assumir, assim, perante os meus amigos, a solidariedade de falar assim, gente, eu entendo o que vocês estão passando. Eu sei agora. Hoje, com essa experiência que você teve, de não pagar aluguel, de pagar aluguel, de viver essa questão sazonal do mercado, se você voltasse hoje para o restaurante, você iria observar ainda mais os custos? Ficar mais de olho ainda, enxugar mais ou não? Isso porque você tem um prédio próprio. Sim. Muitas vezes, o fato de não se ter um prédio próprio, você pode trabalhar isso dentro do teu produto final. É um custo que você pode aplicar ou não. Então, era uma discussão que eu tinha sempre com meu irmão. Eu dizia para o meu irmão que a gente podia manter os preços acessíveis, entrar na concorrência com os outros restaurantes com mais tranquilidade,
vencer concorrências até de fornecimento de empresas, tudinho, com mais tranquilidade, porque a gente não pagava aluguel. E o meu irmão colocou uma coisa na minha cabeça que hoje eu penso diferente também. Ele falou assim, o prédio é nosso. Todo mês a gente tem que pagar o nosso aluguel e tirar o nosso lucro. Perfeito. Então está dentro do custo. Então, isso. E ele falou assim, é o nosso lucro. Porque o nosso prédio... É o nosso investimento. Né? É o nosso investimento. Entendeu? Então, ele falava assim para mim, eu falava assim, poxa, mas a gente pode trabalhar com uma margem de lucro menor porque a gente não tem esse custo, a gente não tem esse gasto. Mas depois ele falou assim, só que esse prédio necessita de manutenção, esse prédio precisa de uma estrutura melhor, porque como eu falei que a gente parou para fazer uma grande reforma, né? Nessa grande reforma, nós preparamos toda a estrutura do prédio para ser restaurante. Hoje nós temos um sistema de esgoto moderno, nós temos lava-louça moderno, nós temos uma estrutura legal. É um restaurante simples, mas que os bastidores são legais. Está atualizado. Bons, nós temos uma estrutura legal na cozinha, bons fogões, bom forno, nós temos uma estrutura legal. E nós temos material de reserva, porque a gente comprou reserva também, nós estamos em cima da nossa cozinha, a gente tem um depósito, que nós temos fogão reserva, a gente tem fritadeira reserva. Ou seja, se der pau, a gente só tem que trocar. Rapidamente, a gente tem a estrutura preparada, a gente tem uma boa... Vocês comentaram aqui, ambas estavam falando de empreender e o que é o do comércio. E o comércio, ele também se torna o primeiro emprego de muitas pessoas. Sim. O comércio, ele emprega muita gente. Sim. Mais do que a indústria. É um setor que realmente ele abre as portas, principalmente para quem não tem experiência. Principalmente para a mulher. E para a mulher. É o primeiro emprego. O que mais emprega a mulher em Cubatão é o comércio. Então, quando o comércio sofre, quando o empreendedor ele acaba perdendo, não vou dizer perdendo, mas ele acaba evitando empreender em alguns momentos, colocando freio, isso também afeta diretamente no dia a dia da cidade. Sim. Haja visto que se cada comércio, se eu não me engano, são 5.000 cadastrados, se eu não me engano, mas se cada um tiver uma ou duas pessoas por comércio, são 10.000 pessoas empregadas. Bastante gente. Então o comércio, ele é uma alavanca. Então empreender é necessário porque também ajuda outras pessoas. Essa é a leitura? Então, como diretora da Associação Comercial agora, o que a gente pedia é que as pessoas consumissem em Cubatão. Porque assim, se eu não vou para outra cidade comprar, se eu compro na cidade de Cubatão, eu promovo mais empregos. Eu promovo mais impostos para a cidade. O dinheiro fica aqui. Entendeu? Na hora que você vai para outra cidade comprar, você está tirando a possibilidade de uma mulher entrar no mercado de trabalho. Porque é uma comerciante que não vai ter tempo de limpar a casa dela, que vai contratar uma faxineira. É uma comerciante que está sobrecarregada ali, que vai precisar de outra vendedora. Então, isso provoca emprego. O comércio provoca empregos. Você fala não direto só no comércio, mas o comércio ele empreender acaba abrindo espaço. Exatamente. E eu fico muito triste, eu fico horrível, assim, eu me sinto a pessoa pior do mundo, muito triste mesmo, quando eu ando por Cubatão e vejo lojas fechadas. Quando eu vejo uma casa Dora da Praça do Comércio, sim, ela está com outro na Miguel Couto, mas a tradicional era aquela pequenininha da Praça do Comércio. Quando eu vejo Brasil Street, mas aquele loja daquele tamanho, o Marcelo ter que voltar e ficar só na Casa Real, uma família deles que tinha vários comércios na cidade, hoje tem 2. É muito triste. Se observar uma redução. Porque a otimização para o crescimento a gente até entende, mas a redução por uma questão de sobrevivência, por causa da questão de crise, é outro aspecto. Sim. Você vê reduzir os comércios, você vê lojas tradicionais fechando. E aí eu te pergunto, Gisa, você vê um momento do comércio reduzindo e a gente tem ao lado uma empreendedora que está crescendo. É um outro tipo de comércio isso. Investindo, quer dizer,
Mas tem um a momento- balança. Tem a balança? Tem a balança. Você vê também várias lojas abrindo. Só você vê lojas pequenas, né? Sim. As lojas grandes, nosso maior medo é lojas grandes fecharem. Surgiu há pouco tempo o boato que a Lojas Marisa ia fechar. Você tem noção do que é uma Lojas Marisa? O quanto ela emprega? O quanto ela gira de imposto aqui? O quanto ela impede que outras pessoas vá, porque existe o cartão Marisa, o quanto ela impede que outras pessoas, que essas pessoas que têm o cartão Marisa vá para outra cidade comprar? Porque Que ela não compra gera aqui. Porque se ela não vai para outra loja comprar, ela tem o cartão Marisa, ela entra na Marisa, compra, mas ela vai passar ali, vai tomar um suco, ela vai comprar um pastel, entendeu? Ela vai no banco, Ela vai usar ela vai ficar ali no transporte centro, coletivo, o dinheiro, vai pegar vai o usar carro, o transporte coletivo, vai gastar o combustível, vai tá? gastar aqui, entendeu? Então, as lojas, nós na associação chamamos de lojas âncoras, que são Casas Bahia, Lojas Pernambucanas, Loja 100, Marisa, são lojas que proporcionam o centro da cidade ser movimentado. Vanessinha, então você é uma vencedora, uma Sim. lutadora e uma empreendedora que conseguiu crescer, fazer com que o seu produto fosse aceito e ter procura. Sim, por e ele. tento também manter, né? Porque também não é uma tarefa muito fácil, porque todo tempo você tem que pensar num sabor novo, ou nunca perder aquela essência do bolo que as pessoas já estão comendo e manter aquele sabor também, porque a gente também fica com um pouco de medo também, né? Devido a algumas coisas que a gente vê, tudo isso que ela falou também, porque outros comerciantes sofreram tudo isso, lojas, a gente chega aqui no centro realmente bastante loja fechada, a galeria também, uma das que eu fiquei bem assustada quando eu vi, praticamente todas as lojas. Passagem livre fechada ali, né? Então assim, a gente tem esse pouco de medo também, porém, eu acredito que a gente se engajando, né, e acreditando que o seu produto, ele tenha uma certa qualidade, porque bolo é uma coisa assim também que bastante gente gosta, né, uma coisa que não fica ali parada, você apenas tem que ali se engajar para fazer algo bom. Então, eu acredito que daqui para frente é só melhorar mesmo para que não... É meio que o ramo de alimentação, É, né? isso. É o ramo de Alimentação. ramo de alimentação. Meninas, estamos chegando ao final desse nosso bate-papo. que pena. Um bate-papo gostoso, 45 minutos passam rápido. Foi né? mesmo. Queria agradecer a participação. Você, Muito Vanessa, e obrigada. você, Gilza, é um prazer tê-la aqui conosco. Prazer. As duas, ambas. Você sabe que você é amigo do coração. Vocês são especiais. Sucesso no empreendedorismo. Sucesso sempre para você. Obrigada. E para o Paulinho, né? Esse nosso grande abraço. O suco natural da cidade. Agradecendo a participação, então, Vanessinha Dias, também Gil da França. Agradecendo a você que acompanha a nossa programação. Lembrando que todo o nosso conteúdo fica à disposição também na internet. No nosso canal no YouTube, TV Câmara Cubatão, como também no Facebook, TV Câmara Cubatão. Continue a nossa programação. Um abraço a toda a equipe que por trás das câmeras leva até você a sua TV Câmara. E até o próximo Ponto de Vista.